Olá, boa noite, Mojubá, Mojubá, Clay, Rafa, Mojubá, Mojubá, todo mundo que tá chegando. Olá, pessoal. Vou esperar um pouquinho para todo mundo entrar. Oi, Mari, tudo bem? Bem-vinda aí à nossa live. Oi, pessoal, Mojubá para todo mundo. Bom, já tem convidado na área. Eu quero... Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Ifá e a Umbanda, quais são as suas relações e quais são as suas diferenças, tá bom? Mojubá, babá, Mojubá, que o Batalá abençoe sempre, viu? EBMI, Mojubá pra você também. Ogum Yemoye, obrigada, viu, pela presença. Muitas pessoas queridas aqui, viu? Muito obrigada. Pessoal, o que a gente vai abordar hoje, né? Eu prometi Mojubá, Exumi, Exuomi. Eu prometi que eu ia falar um pouquinho sobre a relação e a diferença entre o Ifá, o culto tradicional Yorubá, e a Umbanda, e quais são as relações que elas têm em comum uma com a outra. Embora a gente esteja falando de cultos diferentes, existem coisas que são muito comuns e práticas que são muito comuns, tanto na Umbanda quanto, né, no Ifá. E para isso, hoje eu tenho dois convidados, dois irmãos queridos, que são lá do Templo do Dua, nossa casa de axé, nossa casa espiritual. E aí a gente vai falar antes de começar, e aí eu vou fazer uma apresentação deles, eles já estão por aqui, eu vou esperar só eles pedirem aqui, fazerem o pedido pra gente aceitar. Eu queria dizer uma coisa antes para esclarecer. Cada um, dentro do seu culto e dentro da sua casa de axé, tem a sua panela. A gente aqui não vai ter o intuito de mexer na panela de ninguém. A gente vai falar sobre o que nós entendemos, tá? O que nós entendemos dentro, o que nós praticamos, tá bom? Então, aqui não tem o certo e não tem o errado, mas são coisas e práticas que nós fazemos. Mojubá, olá, meu esposo, Mojubá, tudo como é bem? que é? Tudo Olá, bem? tudo bem, boa noite, obrigada. Vou Boa apresentar vocês noite. para as pessoas. Então, aqui a gente tem a Casa Templo de Oiá e Casa Caboclo Sete Flechas, que fica localizada em São Paulo, tá? Esses são Babá, se eu errar, você me corrige, hein? Babá, Egundiobi e a Exuqueme, Laroi Exu. Axé, Eles são Laura. afiliados à casa do Odudu, a nossa casa matriz, a nossa casa espiritual. Eles também já estão na Umbanda, já são praticantes da Umbanda há muitos anos, tá? Realmente desde pequenininha, a Iá e o Babá aí cultuam a Umbanda e cultuam também os orixás. Então, hoje a gente vai fazer esse bate-papo justamente para tocar a diferença que eu achei legal e convidei para que eles falassem sobre isso, justamente pelo fato de que uma casa ela pode ser de culto, mas ela também pode levar e absorver a tradição da Umbanda. Então, Babá e eu queria que vocês se apresentassem e aí eu vou começar a fazer algumas perguntas para vocês, que a gente teve lá uma caixinha de perguntas e aí tem bastante coisa aí que a gente já estudou, já elaborou e aí a gente vai falar sobre isso, tá bom? Tá bom. Bom, gente, boa noite a todos. Mojubá a todos que estão presentes. Aos filhos da minha casa, axé, gratidão por estarem aqui. Eu sou mais conhecida como Dani no meu terreiro, não sou muito conhecida como Iá, né? Não, não tem problema para mim. Então, eu sou a Dani do terreiro, dirigente do terreiro, Templo de Oiá e Caboclo Sete Flecha. Eu sou Carlos, também. Tenho a honra de levar esse nome de Egun Obi. Acho que está tudo ligado à nossa ancestralidade, por isso Axé. que estamos na Umbanda, né? Sim.
E eu vou falar um pouquinho da casa, né? A gente Fala onde estava até vocês conversando. estão, como é que vocês A começaram. nossa casa, ela fica em São Paulo, na Vila Maria, Zona Norte. A casa física a gente abriu tem um ano, né? A gente abriu bem na pandemia. Mas a gente começou bem novinho, assim, quando minha mãe, até contei para você um pouquinho, né? Quando eu era pequenininha, minha mãe ia no terreiro e na casa de uma amiga, em festa de Cosme e Damião, de casa de Umbanda, né? Arrastava os móveis e incorporava, fazia a festa de Cosme e Damião, gerei ali, né? Na sala de estar da casa da amiga. Então, o meu primeiro contato com Umbanda foi assim. Mas a minha mãe nunca seguiu mesmo, né? A Umbanda a fundo. Ela ia, sempre gostou, fazia ebó, fazia trabalho também no candomblé, mas não chegou a seguir mesmo, né, a religião. E, pois é, aí depois de um tempo eu conheci o Carlos Gunjobi. E aí ele falou, vamos no terreiro, eu tinha 13 anos. E aí ele, vamos no terreiro numa gira, e dali eu não saí mais do terreiro de Umbanda. Eu entrei naquela gira e, e comecei a fazer curso lá. Lá era uma escola, é uma escola até hoje. E comecei a fazer curso lá, me desenvolvi muito cedo, muito rápido. Com 16 anos eu já estava dando consulta, trabalhando, atendendo as pessoas. Não entendia muito direito o que era, né? Mas é como se o meu Ori estivesse ali trabalhando e fazendo um papel que eu nem sabia que eu tinha ainda, né? Naquela época. O Bom, Dani, e aí assim foi indo. só vou abrir Vocês um estão me parênteses, ouvindo? só vou abrir um parêntese aqui, que muitas pessoas chegam até o culto, né, através da Umbanda, que foi muito o que Sim, aconteceu com vocês, né? É, já existia essa espiritualidade, já existia esse culto ancestral, vamos dizer assim. Aí a gente vai ao longo da live falar um pouco sobre isso. É, mas aquilo que a Macumba traz, como está dizendo o Rafael, ninguém leva, né? Ou seja, já estava escrito, né? Já tinha que ser assim. já estava escrito, exatamente. Tudo para gente, nada foi programado para nós, mas para a espiritualidade já estava tudo muito bem programado. E aí, ao decorrer dos anos, você vai vendo como as coisas elas estão realmente programadas, né? Como já está tudo pronto e a gente nem sabe. E é Então, importante dizer que a gente ouve muito, né? E aí eu vou falar por mim, eu tenho certeza que isso acontece com vocês aí também do outro lado. As pessoas falam, nossa, mas vocês estão jovens, né? Vocês estão dirigindo outras pessoas, cuidando de outros sim, filhos, né? E aí é importante a gente conscientizar as pessoas que talvez não exista uma idade cronológica, mas existe uma idade que o Ori determinou para que isso acontecesse e que nós, a gente consegue, né? Através de fruto, claro, de muito estudo, né? A gente vai lá, a gente busca. Então, para quem está começando, que já está assim, numa idade que você começou, que eu comecei, que não mate o seu sonho. No sentido de que se é isso realmente que vocês querem, se é exatamente. realmente que vocês gostam de fazer, de estar ali, de ouvir o som de um atabaque, de um tambor, de estar, seja com a entidade da Umbanda, ou seja, estar com o Orixá, que não tenham tempo. A sabedoria do Ori de cada um é que vai proporcionar isso para que a gente consiga ir adiante. Né? E foi Com o que certeza. acontece tanto com vocês e o que acontece aqui comigo também. Então, eu acho que casou muito bem o nosso encontro ao acaso, né? Porque a gente caiu lá nas aulas Pois é, de Yorubá e, o destino promove, né? Tipo, a Jê coloca aí nas encruzilhadas, Exu coloca nas encruzilhadas da vida os encontros mágicos. E aí eu considero isso um sim, encontro mágico justamente pela maneira de como isso aconteceu e de como as coisas se encaixaram, né? E como os pensamentos eles são muito parecidos. Então eu só tenho que agradecer aí a vocês por terem aceitado o convite e nós que a agradecemos. gente está aí na mesma caminhada.
né? E Com aí, certeza. para falar um pouquinho sobre a Umbanda, eu queria deixar o primeiro parêntese, né? Vamos já começar com uma pitada, um pouquinho de pimenta ali, do que nós vamos falar sobre a Umbanda, né? Como é que você conduz na sua casa? Você faz cultos separados? Você faz cultos distintos? Ora você está no orixá e ora você está na Umbanda? E como é que você conduz isso no ori dos seus filhos, né? Ou seja, como é que eles diferenciam aquele botãozinho que precisa ligar e desligar ali? Hoje a gente vai tratar de entidade, ali nós vamos tratar na próxima semana, enfim, de culto ao orixá. Como é que vocês fazem um pouco essa dinâmica? Então, primeiro quero mandar um beijo para os meus filhos que estão aqui. Sandra, eu vi que ela entrou, beijo. Letícia Vi também Letícia, Thelma. Se eu não vi alguém, me desculpem. Não Mas dá que para passa ver muito todo mundo. rápido, às vezes não dá. A Sandra foi a minha primeira filha de santo. Eu nem tinha casa ainda, né? Ela está aqui. Axé, Eu também. Eu nem tinha casa, ela já era minha filha de santo. Já estava fazendo burino, ododua e, e me cambonando, enfim, né? Antes de falar disso, é só para concluir, então eu virei mãe pequena lá do terreiro que eu estava, de Umbanda, lá naquele mesmo terreiro, mas acabei saindo de lá por encruzilhadas da vida. E fiquei uns 3 meses sem decidir ainda o que eu ia fazer e comecei a ir no IFAI. Lá na Umbanda eu já sabia que eu tinha que abrir um terreiro. As entidades já tinham dito que eu tinha que abrir um terreiro. E fui pro Ododua sem nem saber o que era IFA. Cheguei no Ododua, aquele lugar lindo, eu me encantei. Carlos fala, né, que foi um encontro. Ele fala que foi um reencontro de almas. é isso mesmo. E aí nós começamos a frequentar, o Babaquini começou a explicar pra gente como que funcionava. Nós iniciamos e na minha iniciação aí que eu confirmei, porque até então eu não acreditava muito que eu tinha que realmente ter um terreiro, que eu tinha que fazer isso, né? A gente fica na dúvida, na verdade a gente não é que a gente não fica na dúvida, a gente não quer O acreditar. aceita que dói menos, né? A gente não quer acreditar. E eu cheguei lá, me iniciei com o africano, o africano nunca tinha me visto na vida, não sabia falar a minha língua e falou, tem caminho de sacerdócio no Lodum. E eu não podia abrir uma casa de Ifá. Eu não podia só abrir uma casa de tradicional Yorubá, eu não podia fazer isso, eu não consigo fazer isso. Né? Então eu decidi abrir a casa de Umbanda com o Ifá, né? E separadamente. Aí como nós vamos fazer isso? Só que na parte espiritual já estava tudo programado, eu que não sabia. Então as entidades começaram a falar para a gente como ia ser feito também, e nós com o nosso discernimento também, e com o estudo, com tudo aquilo que a gente vem se preparando, porque o sacerdócio ele é uma preparação para a vida, né? É uma preparação que não é de agora, é um caminho a ser trilhado e a gente sempre vai estar aprendendo. Exato. Então, nós começamos assim e por isso que a casa virou uma casa, vamos dizer assim, mista. Por esse motivo. Não foi intencional. Foi porque eu fui para o IFA e eu tinha que abrir uma casa. Só que a minha essência é Umbanda. Eu trabalhei 14 anos na Umbanda. Eu não podia largar isso, né? Tenho as minhas entidades, as nossas entidades, os umbandistas que estão aqui sabem, são os nossos amigos espirituais. Eles são muito mais do que só uma entidade, um guia de consulta. Eles são os nossos mentores, eles são as pessoas, as entidades, os espíritos, eu posso dizer assim, que eles são tão próximos de mim, né? Que eu trato eles como os meus amigos. Então, não tinha como eu separar isso, como eu largar e continuar. E até o próprio Ifá falou isso para mim no dia da minha iniciação de Oiá. Então, por isso que a casa tem o nome de Oiá, que é a minha devota. Eu sou muito devota, né? É o meu orixá, assim, de coração, de amor mesmo. Desde quando eu comecei na Umbanda, eu sempre tive Oiá como minha mãe, assim. E é E importante isso, né? que assim, a gente não perde nada, né? Você chegou no IFA,
É só para abrir esse parênteses. Exato. Você Sim, chegou muito e importante faz, isso. você não foi imposta que você largasse todos aqueles anos anteriores que você tinha, que você já trabalhava, que você já tinha, né, um apego, eram os seus amigos espirituais, era o seu EBE, né? Então, isso é importante esclarecer para todo mundo que um culto não exclui o outro. E, na verdade, tudo se agrega para uma reforma íntima que a Exatamente. gente vai falar lá na Como frente. é que eu ia largar o meu sete flecha? O meu, né? Não é nem meu. Mas como é que é meu amigo, né? Meu amigo sete flecha, como que eu ia largar ele? Como que eu ia largar o meu amigo sete cruzes, que é o Exu que trabalha comigo? Como que eu ia fazer isso? Não tem como, né? E é um amor que a gente tem pelas entidades que, assim, quem realmente é da, vamos dizer, é o afro-brasileiro, né? Não tem como não amar. Não tem E como aí não. chegando no ponto, como que a gente faz, né? Que nem, a gente sabe que o culto de orixá, o culto de Ifá é o culto de alta responsabilidade, de bom senso, né? Então, usando esses princípios, a gente consegue sim separar, né? Distinguir o que é orixá, como se cultua, com os aceitamentos, toda a liturgia que a gente tem dos orixás, né? O ambiente físico é o mesmo, né? Então, hoje a gente não tem espaço físico para separar, mas hoje o ambiente físico é o mesmo, mas são dias diferentes. Por exemplo, hoje a gente faz as giras na sexta-feira. Sexta-feira é Umbanda, e é isso. A gente segue a liturgia da Umbanda, né? Claro. Por mais que a gente louva, faz parte do contexto da Umbanda hoje, louvar os orixás, cantar para os orixás em português, para o Xós, para algum dos orixás da casa. É diferente, a gente sabe que é diferente, a gente entende que é diferente. Mas não significa que uma coisa vai anular a outra, né? Tá. A Umbanda, por si só, é o culto aos guias, às entidades. Por algum motivo, hoje a gente vê isso se perdendo, né? A gente vê os cursos, existe muito estudo hoje, que é uma coisa ótima para instruir a gente como devoto, mas a gente vê pouco falando do guia, né? Falando dos caboclos, a origem dos caboclos, o que significa essa entidade, qual que é a missão dela trabalhando na Umbanda para direcionar as pessoas que ali vão. Então, hoje, toda a teologia, toda a associação vai falar, não, se o caboclo é o pena azul, ele é de Ogum. Tá, mas o caboclo é um índio brasileiro que viveu nessa terra, quando a gente comia antes ou durante o processo de Sim. colonização, e Ogum já existia nos tempos primórdios. Então, qual que é como a gente associa uma coisa a outra, né? Então, hoje a gente vê que é Umbanda, pelo menos aqui em São Paulo, não posso generalizar, porque não tive a oportunidade de Umbandas no resto do Brasil, né? Que tem Quem sabe, né? Lá em infinito casa. pra fazer, É que a né? gente já Quem viu na sabe que fora pandemia, Brasil. mas a gente vai conhecer. Vem vacina, Então, né? Vem vacina. Vem pra... Tem então, vacina. então, o que a gente foca hoje, assim, quando a gente está na Umbanda, a gente foca trabalhar, estudar, entender os guias, as mensagens deles e passar isso para os filhos da casa, para os seguidores, através do curso que a gente vem ministrando. Então, fala da Umbanda. Quando a gente vai tratar de orixá, a gente faz em dia separado, faz o nosso ossé, faz a comida, está ensinando todo mundo se apaixonando por essa liturgia dos orixás da forma que a gente se apaixonou, Sim. que a gente vivia na outra casa era diferente, era muito restrito, muito fechado. Tipo, você ser o bom é você saber fritar uma acarajé de ançã, você é o top, sabe? E aí a gente chega num lugar que, sabe, a cozinha tá aqui, vamos ajudando, vai lavando a Vira louça, vai ali, vai fritando, fazer uma Exatamente. acarajé, né? Tipo, vai fazendo, né? Quando você vai rezando, vai fazendo, porque só rezar não vai adiantar, não. e vai Então, desandar uma acarajé, né? Vai desandar vai. a acarajé, pois é. Nossa, caso meus filhos estão aqui, pode dizer, não tem nada disso. Então, Gente, né? É isso, a gente Beijo. consegue separar, né? Realmente, o culto dos orixás tem toda uma liturgia, tem todo um preparo, tem todo um estudo, tem todo, né, um dia a dia que precisa ser um dia a dia mesmo, né? Não dá sim, só para pegar o Porque é assentamento e importante sair lá. dizer que tanto no culto, né, nós estudamos, mas que a Umbanda, ela também tem uma liturgia.
E a gente Sim, não pode deixar isso para trás e dizer que tudo bem, tanto a Umbanda, o Candomblé, o culto, essas religiões, cada uma tem a sua fundamentação dentro da oralidade. Mas sim. hoje a gente tem que usar, nós somos devotos de Ogum. Se a gente não usar a tecnologia a nosso favor para ir lá, colocar um estudo, vocês que dão cursos, né? A gente com tempo de pandemia, se a gente não se preparar através dessa tela que divide aqui eu, Hum, você e todas essas pessoas que estão aqui nos ouvindo, fica cada vez mais difícil. Então, é importante dizer que a Umbanda, ela também tem estudo, né? E que vocês tem. aí na casa de vocês, Tem, cada com um, certeza. né, na sua casa, pode também difundir. Basta um querer, né? Quando a gente quer, a gente tem que querer muito. Eu sempre digo isso. É. E aí A vem. gente só não precisa achar que a Umbanda é mais fraca e o Orixá é mais forte, né? Porque Exato. o que a gente vê é isso, na nossa casa não tem isso, são momentos diferentes, apenas, são cultos diferentes. A Um Umbanda vai complementar o resgate, outro, né? é um resgate à nossa ancestralidade, é isso que é a Umbanda. A Umbanda, ela veio num momento que foi muito necessário, né? E ela ajuda muita gente fazendo a caridade, que é a consulta, né? É isso que a Umbanda faz, né? Ela presta a consulta, o guia faz uma consulta para uma pessoa. Sim, Então, é isso que é a Umbanda. Então, quando a gente parte para um ebó, quando a gente parte para uma oferenda para orixá, a gente já está partindo para um outro culto, que não é a Umbanda. A Umbanda é a pessoa ir lá e fazer uma consulta, um trabalho com a entidade. A entidade exato. vai dar um passe, vai fazer uma puxada, vai limpar a pessoa, o preto velho vai Sabão, pegar uma vai passar peneira. banho, o preto velho vai bater uma erva nela, vai riscar os pontos do chão, vai acender uma vela. É isso que é Umbanda. Então, é isso que a gente faz essa divisão, que é E até, as entidades e os orixás. E até como é uma que coisa que vocês lidam com a questão do sincretismo? Assim, eu Na tô nossa dizendo casa não dentro tem da casa de vocês, sincretismo. tá? A gente não quer Na nossa polemizar casa, nada. até as pessoas falam, a assistência fala, né? Nossa, mas legal, aqui não tem imagem de santo católico. Não, as nossas imagens, elas, dos orixás, né? Do nosso congá, são imagens todas pretas, todas dos orixás pretos mesmo. Não são as imagens africanas, não é a imagem de madeira, são imagens de resina, mas todas dos orixás mesmo como eles são, porque o orixá é um só, não existe dois orixás, o orixá da Umbanda e o orixá do Claro. Afro, o orixá do Orixá é Candomblé, orixá, né? só tem um orixá, né? A gente vai falando de inquice, voodoo, é um outro tipo de divindade. A gente está falando de orixá é um só. Então, entidade é entidade, orixá é orixá. Então, a gente não faz essa divisão e não fazemos associação da entidade com o orixá. Então, como o Carlos comentou, né? Caboclo Penava Azul é de Ogum. A gente não faz essa associação. Até os próprios guias que trabalham na casa, eles falaram que eles nunca disseram que eles são de determinado orixá, né? Porque aí depois a pessoa ela vem e fala que ó, aí tem uma questão do pai de cabeça, né? Então meu pai é Isso, Oxóssi, eu só posso incorporar um caboclo que seja de Oxóssi. E eu só posso incorporar um Exu das matas. Aí eu só posso. Fica tão limitado, vai ficando tão limitado que as entidades elas não conseguem se expressar e o médium não consegue se desenvolver. Porque exato. o que é a Umbanda? A Umbanda é a liberdade da entidade poder trabalhar. Cada entidade tem a sua individualidade. Dentro da corrente que ela está, dentro da falange que ela pertence, ela vai dentro da falange que ela pertence, por exemplo, os caboclos, eles vão trabalhar com elementos ligados a caboclo. Eles vão trabalhar com os elementos da mata, os elementos da natureza, os banhos, as ervas, esqueci o nome daquele, tipo o cachimbo, né, que tem de caboclo, Sim, tem vários tipos de trabalho que eles fazem, tem os chocalhos que eles usam. Cada caboclo traz cada um a vai sua fazer. essência. E a gente vê assim
quando a gente dá uma liberdade para o médium deixar realmente a entidade se manifestar, ela se manifesta. Não precisa eu falar o beabá para ela, não. A pessoa não precisa realmente saber. Se ela estiver segura na incorporação, a entidade se manifesta. Sim. Adorei. E E só aí, voltando sobre o tema do sincretismo, né? Que aham, assim, é até difícil. Eu vou falar eu como macumbeiro aqui, que sou o cantador, o macumbeiro, né? Ela fica com os B.O., eu fico com as macumbas. Então, a gente vai falar de São Jorge, a gente vai falar de Nossa Senhora, os pontos cantados têm isso, né? Então não tem como a gente falar, desassociar isso 100%. A gente vai cantar para Oxalá, vai falar de Jesus. Lógico, né? Eu tento evitar e explico que Jesus foi sincretizado. Então, começa ali, né? O porquê Jesus foi sincretizado. O porquê São Jorge, Santa Bárbara, São Jerônimo e assim vai, né? Não é que isso vai desmerecer a Umbanda, os orixás. Foi sim, necessário. Então a gente passou por um processo de escravidão que ou se falava que São Jorge era Ogum, ou você se perdia o culto de Ogum no Brasil. Então, a gente tem que entender isso, né? Foi necessário, né? Mas são coisas diferentes, são né? coisas diferentes. E aí eu vou aproveitar o gancho da pergunta aqui do Osimar. E aí eu vou falar por mim, aí eu quero que vocês deem a resposta de vocês também. Existe alguém na sua casa que escolhe somente um dos caminhos que você oferece? E aí eu vou falar por mim e ler a chefa Coladê, tá? Acho que 95% de todos os filhos que eu tenho são oriundos da Umbanda. E aí é importante dizer duas coisas essenciais. Umbanda, reforma íntima, culto mediúnico, ponto. Depende da incorporação do médium. Você não vai incorporar uma boa entidade de Umbanda se você não tiver um equilíbrio no seu ori. Ponto. E não tiver Só sempre de conhecendo e buscando e estudo, né? conhecendo e Porque não buscando adianta que a estudo. entidade E achar que a aí, entidade vai fazer exato. tudo, né? Aí o segundo ponto é Ifá, culto tradicional iorubá, expansão da mente, trabalho ori. Agora, a Umbanda, e aí eu vou falar a minha opinião, tá? Que na minha casa, a maioria que vem da Umbanda acaba ficando no culto e eu tenho pessoas que querem ficar só no culto. E ok, como os cultos eles são separados, em dias separados as pessoas estão no culto e outros dias as pessoas estão na Umbanda. Ótimo. Mas é importante dizer que o culto diário a Ori, Oribibó, Bori, oferenda, banhos de erva, tudo aquilo que potencializa o Ori do devoto, ele vai sofrer consequências positivas para uma boa expansão. Porque a Umbanda, ela vai fazer um processo exclusivamente mediúnico, ela depende do animismo, ela depende do médium, ela depende para que isso aconteça. E aí eu vou deixar um outro parênteses que eu acho muito importante, e a Umbanda, ela é o antes, o durante, o depois, ela é melindrosa, ela não é da mesma maneira que você vai no culto, faz um bori, passou alguns dias, passou o preceito, e ok, vida que segue, livre-arbítrio, uma boa conduta, um bom caráter, etc. Então, a gente precisa saber muito bem. Então, quando as pessoas escolhem os dois caminhos, elas precisam ter na mente que elas têm responsabilidade em dobro. Uma é com o ori dela, que vai ser fortalecido, e a segunda que ela tem ainda mais responsabilidade por ter um ori mais forte para poder ter a responsabilidade de dar consulta e trabalhar com uma entidade, né? Então, a gente Sim. precisa... Essa é a minha opinião, né? Aí eu quero ouvir um pouco de vocês. Tá. Vou começar aqui então. Primeiramente, boa noite, Babossimar, o Goemue. Esse algum, a gente ama esse algum, né? Então, assim, realmente, a Umbanda, ela tem gente que sim escolhe ficar só na Umbanda, porque a Umbanda tem a liturgia dela, tem gente que, né, tem umas polêmicas, vão falar que não aceita o negócio de sacrifício de animal, então no culto é uma coisa que acaba inviabilizando o culto, né?
Exato. Então, tem gente que se cuida só na Umbanda e vou te falar, tá bem, você vê evolução mais do que gente que já foi no culto, fez bori, ebó, e a pessoa melhorou mais, né? Então, não é o culto que vai fazer você evoluir ou não, né? Na minha visão. É o Ori, né? É o Ori, né? E assim, quando a gente escolhe um caminho ou outro, ou os dois, realmente, a gente tratando o nosso Ori, a nossa mediunidade, a nossa incorporação ali na Umbanda melhora. Por quê? Isso os guias da casa, o caboclo, me explicou, né? Ele falou que a Umbanda trabalha com dois pontos, vamos falar assim. A incorporação dos movimentos, que é o chakra da mediunidade que fica na nossa nuca, e um ponto que é a conexão com a glândula pineal que fica no nosso urina, no nosso cérebro. Uhum. Então, muita gente, ele falou que desenvolve muito bem o chakra da mediunidade, os movimentos, mas a conexão com o guia, quando não se trabalha o ori, quando não falou ori, mas a cabeça, com banho, Sim. com a liturgia da Umbanda, e com as nossas atitudes, principalmente, né? Com o nosso caráter, com o nosso Exato. conhecimento e a tudo mais. vontade, né? Então, a gente desenvolve a nossa glândula pineal e a conexão com a entidade, o que ela vem passar, com a mente dela, né? Se ligam as mentes. Então, essa evolução, existe uma evolução clara nisso, né? A gente vê as pessoas, quando acaba fazendo um tratamento no culto e vem para a Umbanda, você percebe a melhora. Ou quando ela só está na Umbanda também, fazendo os banhos, tratando o seu anjo da guarda, ou o seu obi d'água, né, que é feito nas casas de Umbanda e tudo mais, a pessoa realmente melhora a conexão e a sua incorporação, né? E como é que vocês tratam Não, essa questão e como que funciona dessa assim? quartinha, né? Não, Desse a gente não Ori? faz, a gente não Não faz faz. novidade, não. Não. A gente só faz, quando se trata de orixá, se eu for pegar um obi, eu já vou fazer com o tradicional iorubá. Eu não faço obi na Umbanda. Na Umbanda, se for fazer, vai ser uma quartinha com água para o caboclo. Né? Eu não vou fazer uma quartinha de Oxalá para Umbanda. A gente não faz assim. Né? E Na vocês Umbanda é trabalham, tudo entidade, a gente só faz para entidade. e Tá? vocês E aí, só trabalham essa questão complementando a do pai de pergunta cabeça. do. Oi? Não, Só pode terminar. complementando a pergunta do Osimar, aí a gente tem dois tipos de pessoas, né? Dentro do nosso terreiro. A gente tem os médios, que são todos de Umbanda, e aí alguns já fizeram Bori e já fizeram Ebó, e a gente tem alguns que não. E E a melhora gente tem lá super, né, fora, Dani? né, que é a assistência, que tem pessoas que vieram através do IFA, do jogo, e também passam com as entidades na Umbanda. Também tomam consulta na Umbanda. Só que é tudo separado. Na hora que a gente vai fazer para o orixá, a gente vai jogar o búzio, a gente vai perguntar para o orixá, a entidade não vai passar ebó, a entidade não vai passar nenhum trabalho que não Ótimo está dizer ligado isso. a parte dela, né? Não está ligado ao. Não tem nada a ver, né? Então, assim, não vai falar, vou te passar aqui uma receita de ebola. Não tem uma ligação com a outra, né? O que eu já vi acontecer, eles falarem assim, o seu problema é com o orixá, você precisa conversar com eles depois e ver como que se deve ser feito. Exatamente. Eu Porque também aí a já pessoa, ouvi isso bastante. né, não vamos entrar nos detalhes, mas sei lá, é um abicu que precisa tratar muito com o EBF, mas como que é? Não dá. Cada um no Então, seu quadrado, né? isso, Isso. exatamente. E não significa que não é que ele não poderia ajudar. É que o nosso Ori, nós temos um registro, um DNA de várias vidas, né? Cada um fala de um jeito, vou dizer aqui da minha forma, da minha humilde forma, né, de falar assim. A gente tem, a gente tem dentro da gente o nosso DNA. E esse DNA, ele contém toda uma trajetória de vida espiritual. E o nosso Ori vai nos levar por aquilo que é a nossa energia, que é o nosso resgate. Eu acredito que a gente estar em determinada religião é um resgate que eu preciso ter, é um resgate meu, pessoal, sabe? E então, tem pessoas que precisam cultuar o orixá, tem pessoas que precisam disso. Então, não é que a entidade ela não vai conseguir ajudar, ela vai, mas é que o ori daquela pessoa, ele está falando com a entidade também, porque a entidade ela é um oráculo.
ela Exato. também é vamos dizer assim, né? Ela tem Fazendo sabedoria, né? Ela associação. tem Ela sabedoria está super transmitindo guardada, né? a palavra, ela está lendo o ori da pessoa, falando com base no Yorubá. Ela está lendo o ori da pessoa, o ori dela está permitindo ela falar, né? Se a pessoa está ali, ela está permitindo, o ori dela está permitindo. Então, a entidade faz é ler o ori da pessoa e falar para ela, olha, você precisa fazer isso, isso e isso. Como as entidades falaram para mim na Umbanda, quando eu tinha 14 anos, quando eu tinha 15 anos, você Fazer precisa dirigir práticas. uma casa. E aí eu fui me iniciar no IFA para poder confirmar. Então, os meus caminhos me levaram até ali. Então, acho que é isso, né, que as entidades fazem, assim. E é dessa forma que a gente trata na nossa casa, né? E é muito, muito parecido com o que eu também faço. E aí, eu acho que é importante a gente dizer que a gente agrega alguns conceitos, né, do culto. Então, nós vamos falar de o apelê, nós vamos falar de bom caráter, nós vamos falar de o arerê, nós vamos falar de ter um bom comportamento, de ter uma boa conduta. E aí as pessoas me perguntaram durante a semana e falaram assim, mas aonde que dentro da Umbanda eu vou trabalhar essa questão, esse fundamento do Ifá? Porque na Umbanda não se fala disso, se fala de quartinha, se fala de um ori ali, de fazer um anjo da guarda. E aí, a minha pergunta, né, fica no seguinte: a Umbanda, ela ensina sim, ela tem fundamento sim. E aí, se nós não tivermos a consciência de que seja o culto, seja o candomblé, seja a Umbanda, ele estiver para uma reforma íntima do ser humano, para sentir com que o ser humano tenha a sua evolução, que ele esteja pisando nessa terra, que cabe, que essa terra é de Ami, que essa terra pertence a Onilê. Se ele não tiver a consciência que ele é responsável pelas atitudes dele e pelo mau comportamento dele, isso vai sempre acabar interferindo. E aí as pessoas vão fazer o quê? Se vitimizar e dizer que a culpa é da entidade. Porque as pessoas estão muito acostumadas a tratar a entidade como uma moeda de troca. Então as pessoas sempre chegam ali na Umbanda, Exu, eu quero o padê X, em troca eu quero o carro Y, eu quero o namorado Y, porque... Mas aí, quando a entidade, ela não vai falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Ela vai falar aquilo que precisa ser dito em mudança comportamental. Como é que a pessoa ela quer um namorado se ela não tem amabilidade, se ela não cultua o Oxum? Não é a pombagira que vai resolver. É. Né? Aí a Então, gente entra é isso que é importante a gente falar, porque as pessoas costumam dizer que a Umbanda não tem fundamento. A Umbanda tem fundamento sim, e trabalha sim a pessoa. Se desculpa, se em outros lugares da minha casa trabalha, eu sei que na casa de vocês trabalha, na casa de vários outros irmãos do Odudua eu também sei que isso acontece. Então, fiquem atentos, porque a gente precisa trabalhar essa questão de melhorar sempre o comportamento, que está pautado aonde? assim, Dentro da filosofia urubá. é. E é até uma coisa, né, Iá, que nem, mas como que a gente põe isso, segue na Umbanda? Aí Uhum, vamos mais amplo. Se a gente aplicar a filosofia de fato, os orixás na nossa vida, a gente teria um mundo melhor, né? Não claro. só uma Umbanda, não só, né? A gente teria um mundo melhor. Que ter um bom caráter, a pessoa respeitar o próximo, acho que isso é essencial, não é? Mas me fala, quartinha, acho que né, não tem Um nada a ver uma coisa ritual, com a outra. Mas se a gente aplicar a Ori, né? filosofia, né, aplicar a filosofia na nossa vida, a gente vai ter tudo melhor na vida, tudo, né? E aí você falou um ponto que nem, Pombagira arrumar o marido e tal. Então a gente sabe que os guardiões, Exu, Pombagira, eles são os guardiões do livre-arbítrio, né? Existe o livre-arbítrio mesmo. Claro. Então, ao pé deles você pede o que você quiser. Não significa que vão te dar. E é a tal da barganha, mas não é só na Umbanda. Essa barganha existe no Orixá, existe em Existe no qualquer orixá lugar. também. As Existe no... pessoas vão e fazem as coisas para ter algo em troca, né?
Eu já conversando com a amiga, ele falou, nossa, mas o rapaz fez IFA e a vida dele piorou. Se ele fez IFA, não cumpriu o Ótimo VWO, ponto não para fez, você tocar. vai Faça piorar, isso. né? Mas quem faz Vai isso piorar. agora piorou por quê, né? Tem que ver o porquê que piorou. Será que ele não está seguindo a predestinação dele, né? Será que ele está Não, longe, né, da É predestinação dele? simples, né? É simples. Você vai fazer IFA, você ganha o EWO. Não pode brigar. Tá, aí você vive brigando com todo mundo. Você faz o quê? Assim, eu lembro claramente, a primeira coisa que o Babaquinho falou pra gente é assim, vocês vão fazer IFA? Vamos. Se não for cumprir o EWO, pode ir embora, não faz. Não faça, né? Pode Não pegar faz. suas É melhor coisinhas e você voltar viver na para casa. ignorância do que fazer e errar. Então é isso, eu acho que as diferenças é isso, né? Aí voltando para o assunto da Pombogira, por exemplo. A gente sabe que elas trabalham com o quê? Com a questão do empoderamento, com a questão de mostrar realmente o nosso valor, de nos mostrar para o mundo, né? Então é isso que elas trazem para a gente. E a gente acaba distorcendo as coisas como a gente faz em tudo na vida, né? E aí acha É que que a gente nunca está disposto a fazer aquilo que dá mais trabalho. A gente quer sempre o atalho. E eu costumo dizer dentro do faculdade, atalho não existe. Mas sim, Atalho não sabe tem. que eu queria complementar, né? Eu acho que tudo vai muito também do orientador, do líder. Eu, além de ser dirigente do terreiro, eu também sou coordenadora, né? Uma empresa, enfim. E eu acho que as pessoas que nos seguem, elas são os nossos, como pequenas sementinhas. Então, elas vão seguir, elas vão ser com base naquilo que ela for instruída. E se ela for instruída da melhor forma, né? Então, cada um tem a sua individualidade, sim, mas a orientação de que Pomba gira e da questão da barganha é uma responsabilidade também do orientador dizer se a pessoa vai seguir ou não, é uma escolha dela, né? Mas a Exato. posição, o posicionamento da casa, o posicionamento do dirigente, tanto material quanto os dirigentes espirituais, o caboclo, falando em Umbanda, né? A posição que ele tomar é a posição que o restante vai seguir. Então, eu acredito que isso não é entidade. Isso é uma questão cultural, é uma questão das pessoas e do preconceito mesmo das pessoas. As pessoas chegam com um conceito formado que Exu só faz isso, Pombagira só faz isso, e é assim que funciona, né? A Umbanda, ela é um pronto-socorro, e a gente sabe que as pessoas, elas vão e elas vêm, elas vão e vêm. E não tem problema nenhum, a Umbanda, ela foi criada para ajudar as pessoas, né? Ela foi, de alguma forma, colocada na sociedade para isso mesmo, para que a gente, que as entidades consigam passar uma orientação. E a orientação não é diferente da orientação de fato. Não é, porque os nossos orias ali dentro, eles estão todos conectados. Então, as pessoas que estão ali, elas estão todas em prol de uma única orientação. Que a orientação de Ifá e a orientação que a gente segue, mesmo quando a gente não era de Ifá, há 10 anos atrás, era sempre isso, assim, da gente não fazer barganha, a questão do nosso caráter, a questão da nossa reforma íntima. A minha mãe, eu não sei se ela está aqui na live, mas a minha mãe de Umbanda, que era a Márcia, ela sempre falou sobre isso no terreiro dela, deve falar até hoje lá sobre reforma íntima, sobre a melhora interior, sobre a pessoa se desenvolver. Só mudou a forma de falar de Ori e algumas Sim. questões específicas. Mudou quanto ao culto, mudou sim, para mim. Mas eu já vinha dessa sequência, mesmo quando era de Umbanda, da questão do caráter, né? Da gente não querer algo se a gente não se modifica para isso, né? Então, é até uma coisa que o Carlos fala, né? Se eu não sei nadar, eu não me jogo na água, não é isso que Fá diz? Então, é uma questão de bom senso, né? É uma questão que a gente, como orientadores, tem que passar para as pessoas, né? E é como a questão, né? Existe um provérbio que eu adoro e eu falo sempre, né? A gente leva o cavalo até a beira do rio. Se ele vai beber água ou não, já é uma outra história. Agora, a Sim, gente está fazendo a nossa função
de ensinar as pessoas que são cultos distintos, que a gente tem o Ori, que a gente tem entidade, mas que tudo no final vai convergir para que a gente passe a cada dia. Eu preciso levantar hoje melhor do que eu fui ontem. Se o dia não foi bom hoje, amanhã eu tenho uma chance de fazer tudo de novo da maneira diferente que eu fiz no dia anterior. E é esse o grande lance de tudo, né? Porque o que faz o culto acaba trazendo o quê? Nós vamos lá, nós corrigimos o nosso predestino através da iniciação, a gente vai lá, recebe as nossas prescrições, a gente recebe os nossos EOS, a gente sabe quais as energias que vão influenciar diretamente na melhora da nossa vida, quais são os orixás que nós vamos trabalhar a partir daquela iniciação para que você tenha longevidade, para que você... Porque a gente nasce devendo, o Ori ele vem do Orum para o Aie devendo. E aí a gente acaba o quê? Precisa passar por todos, ou por alguns orixás para que a gente melhore, para que a gente lapide o nosso Ori e lapide o caráter que a gente tem. Então, Ogum tá ali para ajudar a gente a o quê? A forjar o nosso Ori e lapidar o nosso caráter a cada dia. Sim. E aí, o que a gente vê de diferente na Umbanda que é importante a gente falar? Eu posso, dentro da nossa família, a gente pode se iniciar, né, em vários orixás. Ou seja, se saiu numa predestinação, se saiu numa iniciação de Fá, que eu tenho que cultuar Omolu, que eu tenho que cultuar Ebé, que eu tenho que cultuar Exu e etc., eu vou fazer isso. Mas nada impede que eu possa fazer iniciação em outros orixás e implementar aquela energia dentro do meu Ori. Isso é um ponto. E aí, quando a gente fala dentro da nossa família, nós não trabalhamos orixá de cabeça. E aí, vocês... Por quê? Nós somos filhos de todos os orixás. Eu não posso nascer só de Ogum e eu não... E quem disse que em determinado momento da minha vida eu não precise do axé de Obatalá? Se eu estou precisando de discernimento, se eu estou precisando de saúde, se eu estou precisando de paz, se eu estou precisando de criatividade, né? E aí, isso é importante a gente dizer do outro lado aí, do lado da Umbanda, porque eu acredito que para vocês, como para mim, 99% das pessoas que sentam na mesa de jogo falam: Iá, qual é meu pai e minha mãe de cabeça? Sim. E aí eu vou dizer por mim, né? Existem alguns jogos que a gente consegue realmente de cara falar: meu querido, ou minha querida, realmente... Ogum está aqui na sua vida 24 horas e tal, mas de cara você não pode brigar, você não pode fazer isso. E isso se confirma no Ifá, né? É super engraçado, porque quando você assiste essa pessoa, esse consulente, e aí ele vira filho, etc e tal, e você acompanha as iniciações, você vai vendo que desde aquele primeiro jogo, daquela primeira anamnese, o cara tem todas as características que você tirou no primeiro jogo sem tirar e nem pôr. Isso é um fato. Sim. E aí, por outro lado, eu pergunto para vocês, como é que vocês trabalham essa questão do pai e mãe de cabeça? E aí, só me avisem como está o tempo da live, se a gente vai parar para responder perguntas, se a gente continua fazendo esse bate-papo, aí o pessoal... 9h20, eu não sei. Eu não sei quanto tempo vai segurar a live, né? Mas, gente, vocês têm que dar coração, curtir a gente, seguir o terreno. Mandar para mais pessoas, ajudar a gente se vocês quiserem mais live. E aí respondam essa pergunta e aí qualquer coisa a gente parte para os 10 minutinhos finais para a gente fazer um bate-pronto de perguntas e respostas, tá bom? A gente faz igual você falou. Acho que primeiro dá uma introdução para a pessoa, a forma que a gente faz o jogo de búzios, porque isso também muda, né? Sabe que do afro-brasileiro, o jogo é um pouco diferente, muda. Então a gente já explica a diferença e já fala que o objetivo ali não é falar qual é o seu pai ou filho, o pai ou mãe de cabeça, né? Então isso a gente já explica. E para os seguidores da casa, os mais próximos, os filhos, eles têm ciência disso, né?
Então a gente fala que você é filho do orixá que você é devoto, do orixá que você tem de herança de família, do orixá que você gosta, do orixá que você vai se iniciar. Então a gente esclarece sobre isso. E ainda não tivemos problemas ou questionamentos, ou até porque, assim, se a pessoa é muito devota de Oxóssi, ela é filha de Oxóssi. Pronto. Você vai falar que não é. Se ela. É, que nem eu sempre fui filha de Oxóssi na Umbanda. Caiu no meu spa, não precisava iniciar em Oxóssi. E aí, não sou mais filho de Oxóssi? Então, o que eu cultuei Oxóssi na minha vida toda, 12 Não anos, valeu. esquece, apago. Mas Mesmo porque não não dá. tem um orixá de família, na nossa tradição tem um orixá de família, então, né, assim, e sabe o que que acontece muito? As pessoas jogam, e aí passa 5 anos, ela joga de novo em algum outro lugar, não com a gente, digo, né? Eu já vi, presenciei isso. Até Sim. antes de fazer IFA, ela jogava em um, falava, mas no lugar que eu joguei deu Oxalá, eu joguei nesse agora, deu o Inhansã, né? O Batalá e o Iá. E aí a pessoa fica, mas meus orixás mudaram tudo. Meus orixás de cabeça mudou tudo. Isso tem errado. Teve uma briga de orixá na minha coroa Está e brigando pela minha aí, cabeça, né? Que a gente então, sempre isso a ouve gente, isso. é o que eu falei da orientação. Então, a gente tem um posicionamento e aí a gente segue esse posicionamento, né? A gente segue esse foco. E é esse o foco, a gente não desvia do foco. Né? Então, não é porque ele está pedindo muito que a gente vai falar o santo de cabeça dele. Não, não tem como falar o santo de cabeça. Né? A entidade também não tem como falar o santo de cabeça, né? De Né? ninguém. Para nós, tá? Na nossa casa, pelo amor de Deus. Para mim também, gente, para mim. Cada um faz de um jeito. Eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, porque existem várias vertentes de Umbanda, né? Mas a gente, quando a gente trata de Umbanda, a gente trata das entidades. A entidade pede para acender uma vela para algum? Pede, porque o orixá não tem religião, né? O orixá, ele vem de um Natureza, né? local, ele tem um povo, eu acredito nisso, né? Ele vem da África mas do outro lado não existe essas divisões que nós fazemos, né? De Umbanda e é uma religião afro-brasileira. A gente tem o tambor, a gente tem a defumação, a gente tem as ervas, a gente tem fundamento, a gente tem a maci, a gente tem descarrego com a entidade. Então, o importante é a gente manter as tradições e fazer as coisas nos momentos separados, não fazer as coisas unidas, juntas, né? Porque a gente vê algumas coisas que eu, particularmente, não acho certo. Associar Exu, Orixá, com entidade Exu. Falar que existe Orixá Pombagira. Então, são umas questões que a gente sabe que não existe. Então, por isso até que a gente foi se aprofundar nisso, para a gente passar o que nós achamos que é certo, porque não existe um certo ou um errado, né? Na Exato. minha visão, não existe um certo ou um errado. Ah, Existe ah, você seguir uma coisa e ir nisso. Porque se você seguir uma coisa, daqui a pouco você segue outra, daqui a pouco você segue outra, vira uma mistura e aí a gente perde o foco. Eu acredito nisso, né? a gente não pode muito, não existe, como eu falo muito, enfeitar o pavão, né? A gente não pode criar coisas que não estão fundamentadas Exato. desde o primórdio, seja da Umbanda, seja do culto, porque eu achei ou porque a entidade achou que eu deveria, no lugar de uma lamparina, acender 5 velas pretas e vermelhas. Não, 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 não é isso. Mas na sua casa, cada um vai conduzir e mexer a sua panela, até porque o culto ele é de uma forma heterogênea. Agora, sair inventando coisas realmente, né, Não, tem a a menor, gente não. não tem a menor lógica. Eu vou subir aqui, eu vou mandar um beijo para uma pessoa muito especial que vocês também conhecem, Silvia, minha G mais querida da vida. Obrigada por você estar aqui acompanhando a gente. Vou passar aqui, tem uma pergunta do Ogundaré. Yai Shukemi, você é super simpática, super didática na hora de explicar as coisas e separar os cultos. Axé, obrigada. Aí tem uma pergunta do Luan. Os fios de contas na gira de Umbanda, vocês usam apenas fios das entidades? E quando a pessoa entra, tem alguma guia para ela usar inicialmente? Acredito que é para vocês essa pergunta, não para mim. Na nossa casa, que nem eu, por devoção aí, pá, eu não largo o meu fio de pau, tá aqui comigo sempre, né? Eu
tem a pulseira de Fá e tudo mais. Então, isso eu uso, não tiro, porque é meu, né? Mas existe sim os E é fio de ponta. importante dizer que só iniciados podem Não usar a adianta comprar na casa de Umbanda, pô, mas... é. Não, lá ninguém é assim, Não, sabe? Ninguém é assim. Não, a gente não tem É porque vaidade, a não. A gente gente vê, né? Posso usar essa pulseira? Não, gente, né? Tem um estudo para Mas isso. a gente faz, se eles quiserem é, usar, a gente tem um monte de pulseirinha lá, a gente faz para eles a gente também. faz as pulseirinhas das entidades. Faz, Então, a gente faz. Ótimo. que nem a gente tem as guias, tem guia, a gente tem uma guia padrão da casa, que é a guia do caboclo, né? Que ele mandou fazer, do formato dele, da forma que ele exigiu ali, com as cores, né? E isso é meio que uma exigência todos os filhos têm, né? E cada entidade vai pedir a sua guia, porque acaba sendo um elemento de trabalho para ela e de proteção para o médico, né? Sim. E aí na esquerda a gente também tem uma guia padrão que simboliza o Exu e a Pombagira ali. Mas cada médio de consulta, aí quando ele já começa a dar consulta, aí o guia dele exige ou pede a guia determinada dele, com os fundamentos do guia e tudo mais. Tá. Tem uma. A gente acha que tem 4 minutos. Se a gente cair, aí não sei. Como ficar aí, tem 40, 50 pessoas aí na audiência. Qualquer coisa a gente pode voltar. E aí faz mais um pouco de perguntas e respostas, parte 2 se a gente cair, né? E aí tem uma pergunta da minha Ebebemi, que é minha mãe carnal, para quem não sabe. Ela tá perguntando: entidade pede para acender vela para orixá? Pede. Mas assim, Aí é na aí, Umbanda. Aí é Umbanda. e aí não tem como, que nem o processo histórico, né? A gente falou no começo, desassociar hoje o orixá da Umbanda, né? Vamos falar assim, orixá na Umbanda, porque já ficou uma coisa, já virou existe orixás, né? Alguns orixás que são cultuados na Umbanda, então não tem como falar que não existe o Oxalá na Umbanda, não existe Ogum, então eles pedem sim. E aí, voltando para a explicação, né? Porque isso também, quando a gente começa, eu pelo menos, que não incorporo, fico tocando, depois vou atormentar os guias ali para ver, colher a informação, né? O que o Tem caboclo me sempre alguém falou? para verificar isso. A gente tem que, né, Dani? Tem sempre alguém para verificar. Tem. O que o caboclo me falou? Os caboclos me falaram que assim, eu vou falar para você acender uma vela para uma entidade da cachoeira que trabalha com as águas, um elemental, você vai ficar meio boiando, não sabe o que é. Então, o que é mais fácil? O que eles chegaram numa associação? Fala que é o Oxum. Então, não significa que é o orixá, o Oxum, que vai receber a energia daquele fogo, daquela vela, né? Porque faz parte de uma devoção, né? Da mesma forma que a gente acende vela para os mortos, para os santos e tudo mais. Então, esse fundamento da vela vem daí, né? E as cores ficaram associadas à questão dos orixás, as cores da Umbanda. Que nem Oxóssi na Umbanda é verde. No culto qual que é? Não muda. No candomblé não muda. Ogum você vê colar de algum preto. Você vai falar, nossa, preto? Então é muito. E na Umbanda é o azulzão, ou o vermelho, dependendo da casa. Né? A gente tem que entender que o orixá, agora ele também faz parte da Umbanda. O que a gente não pode é perder a essência do que é orixá e inventar a roda. Falar que orixá é uma outra coisa que não é, associar orixá a tronos de fé, né, a tronos, ou associar orixá com entidade, enfim. A gente não pode querer inventar uma coisa que já existe, que é por isso que a gente está no tradicional iorubá. Só que eu não posso dizer que não existe uma pessoa que ela vai na assistência, que ela já vai há anos, pessoas aqui de Umbanda também, que já frequentaram Umbanda, também eram devotas de algum orixá. O orixá, ele está no Brasil. E ele faz parte da nossa cultura também, né? Então, a pessoa, ela é devota de Iemanjá, é aquela Iemanjá que ela vê aqui, e ela acende uma vela azul para Iemanjá, não tem problema, eu não vejo problema nenhum nisso. Ela não está pegando e ela não está infringindo uma regra uma regra do tradicional iorubá, ela não está fazendo algo que vai contra a nossa, aquilo que a gente pratica, né? Aos segredos, aos mistérios, que são passados apenas para as pessoas iniciadas. Então, isso a gente mantém, respeita,
Mas quando se trata, por exemplo, de uma pessoa que chega lá com uma guia de Ogum, por exemplo, uma guia azul de Ogum, e ele fala, eu sou filho de Ogum. A pessoa passa numa consulta e ela fala, eu sou filho de Ogum. E aí a entidade não vai tirar isso dele, né? Então a gente está trabalhando com o emocional das pessoas. A gente está trabalhando com a mente das pessoas. E a gente está ali para acalentar as pessoas. Não só nós, como pessoas, as entidades também. Então, eles têm uma sabedoria e uma forma de agir com a gente que não tem isso, que não tem essa questão de. A minha visão, né? Não tem isso de. Então, ele vai lá, ele pega uma vela, ele acende para algum, faz os seus pedidos, e a vela ela foi transformada. A gente vê vela no culto tradicional iorubá de uma forma diferente. Era isso que Né? eu ia falar. A gente não é que dentro do culto não exista vela. Existe de uma maneira diferente, de um conceito diferente. De um fundamento E diferente. de um fundamento diferente e ponto. Mas existe, né? Só não é da mesma maneira que é feita na Umbanda, porque e nem no Candomblé, porque são cultos distintos. Mas Sim. existe. Isso Um exemplo, né, Yara? Que eu lembrei claro. aqui. Desculpa, a gente foi fazer um guri numa moça, aí ela falou, nossa, vocês não vão acender a vela? Eu falei, não. Então, isso não é misturar. Eu não aceito Entendeu? vela. Não, Não tem vela. não acendi o altar do terreiro da Umbanda. Então é isso, né? É isso que eu acho que é importante, o separar, né? É entender essas coisas, né? É diferente, vou fazer um culto para Xangô, não vou acender lá, tirar com Dendê e tudo mais. É diferente. Vou fazer um culto para olhar, não vou ali, acender, né, a lamparina. Eu vou acender a lamparina. Vou fazer um fundamento para Xangô. Nós não vamos acender a lamparina de Xangô, entre outros cultos que a gente sabe que vai o elemento Sim. fogo. Existe um orixá, para quem não sabe, chamado Inon, que é o orixá do fogo. E aí você vê aquele fogo e qual é a representação? Na verdade, qual é a representação do fogo? É o fogo que transforma, é o fogo que apaga, é o fogo que elimina. Elimina o quê? Ele pode eliminar os inimigos internos, os inimigos externos. Ele pode aplacar os seus próprios medos, né? Ele pode aplacar a sua morte cíclica, né? O fogo, Sim. ele te protege e ele te transforma. Né? Então, esse é o fundamento. E aí é importante dizer que talvez, tanto na Umbanda quanto no culto, o fundamento de acender algo, né? Ou seja, que tenha uma chama, que tenha um pavio e que ele seja do elemento fogo, é para justamente o quê? Trazer a transformação para o ori daquele devoto, seja se ele está sendo assistido por uma entidade ou se ele está sendo cuidado e orientado dentro do culto tradicional. São essas coisas que, né, são diferentes, mas são distintas, mas tem ali a mesma base, porque no final, se não tivesse culto tradicional, se não tivesse a filosofia dos orixás, não teria derivado o afro-brasileiro. E é isso que a gente precisa deixar, né, na entrelinha. Tem uma outra pessoa aqui, que é a Yaifa Cheum, minha querida, né, que todo mundo sabe, a Boruboyeia. Um beijo para você, obrigada por estar aqui. Tem uma pergunta A gente não caiu, viu, pessoas? Então, olha a gente só. vai levando até vocês continuem dando corações pra gente, pra gente não cair. Tem uma pergunta do Mochum linda aqui, da Marina. Da Umbanda, vocês cantam ponto de orixá? Sim. Cantamos em português. Eu acho que eu falei isso, que existe o sincretismo dentro dos pontos, né? Então, a gente realmente canta, porque a gente acha importante não querer reinventar as coisas, né? Que nem a Umbanda tem 100 e poucos anos. Aí passou, sei lá, 90 anos cantando para orixá, agora não vou mais cantar para os orixás na Umbanda. E tem essas mensagens que vêm através dos pontos, né? Vem remetendo até a própria origem dos orixás. Tem pontos que remetem à origem deles mesmo. Então, a gente canta assim para os orixás em português, na abertura, né, dos trabalhos, e depois, quando as entidades vêm, aí os pontos das entidades. Emendando nessa pergunta, eu acho que tem a Yajá,
perguntando, e no caso dos erês? Aí eu não sei se é no caso dos erês a vela ou o que ela quis dizer. Então, não Se sei é se diferente o herê do ebé, é isso, será? então, não sei. Já que eu vou pedir para você depois falar, complementa aqui para a gente poder responder. E aí, uma outra pergunta é: vocês trabalham com falangeiro barra encantado de orixá na Umbanda? Sim, também. Que nem os oguns, por exemplo, né? Que esse eu acho que é um exemplo muito, muito claro, né? A incorporação do Ogum, geralmente é a tradição o Ogum vir riscar o ponto antes dos trabalhos, antes das entidades. Então, eles seriam os falangeiros, né? Que nem eu vou falar o Ogum Beira-Mar, um Ogum de Ronda, um Ogum Megê. Então, são falangeiros, realmente. A gente sabe que eles não são orixás, e até pelo sincretismo e as próprias imagens deles, eles se apresentam muito mais como um soldado do que um Odé, um caçador africano, né? É diferente, assim, se a gente for associar as imagens. Mas é uma entidade, não é um orixá. A Oxum, por exemplo, também tem as encantadas de Oxum, que a gente fala, que são esses falangeiros, que são as entidades que trabalham nessa força da água. Mas é aquilo que a gente falou da questão do sincretismo e associando, hoje é impossível a gente separar isso, né? A gente entende que aquela entidade que veio ali não é o orixá. Então, isso a gente entende e explica isso para os médios, para os filhos da casa, né? Que nem Iemanjá, por exemplo. Então, se a gente for levar o pé da letra, nossa, Iemanjá na África cultua no rio, e aqui a gente cultua no mar. Tá errado? O que que a gente faz? Que nem tem as caboclas, Janaína. A gente canta para Janaína e fala de Iemanjá junto no mesmo ponto. Então, sim, existe, e isso a gente pratica. Tá. Aí a Jaqueline, ela comentou aqui: estou afirmando a questão dos erês e orixá. Não há como tirar essa essência. Talvez ela queira dizer na questão de virar no orixá, né? Ter a possessão do orixá e desvirar e virar no erê. Não sei se é A isso. gente nunca foi de candomblé, então Não eu não consegui sei entender responder. ainda. Não A consegui gente sabe entender isso que ainda. é o que quem ensina, a EQED, o pai ensina o pé de dança, essas coisas, é através do erê, né? O erê que acompanha o processo de iniciação no roncó, né? Sim. Então, acho que deve ter sido isso que ela falou. Na nossa casa, o erê é as crianças mesmo, as entidades que se apresentam como criança, que ficou sincretizado como Cosme e Damião. E que aí é bem diferente da gente falar e associar ao orixá Ebé, né? Ao Sim, fenômeno. Ebé, Ibeje, assim, Aí né? é bom ficar isso bem distinto. Ebé e Ibeje não é Cosme e Damião. Cosme e Damião Não. são entidades da Umbanda. Não, e olha Ebé, que na minha casa nem Cosme e Damião a gente coloca assim, né? aham, Porque Cosme e Damião é um santo católico, né? Então lá em casa é a gira das crianças mesmo, as entidades que são crianças, e é isso, né? Não tem muito. até quando o Carlos disse sobre a questão do Ogum, né, de vir em falanges e tal, é importante também dizer que Ogum no culto, ele vai ser sempre Ogum. Ogum vai ter as suas 7 personalidades, ele vai ser o rei de Irê, ele vai ser o que toca o fole, ele vai ser o que atira de espingarda, mas ele não é Ogum Choroquê, ele não é, ele é Ogum Megê, né? O rei de Irê das 7 personalidades. E aí, nessa questão de quando se abre uma gira, se traz ali essa falange de Ogum, nós não estamos falando de Ogum orixá, né? Nós estamos falando de outras vertentes de Ogum, porque Ogum a gente sabe que é um só, seja aqui, seja na África, Ogum é Ogum, né? Sim. É o que forja o nosso ori, é o que lapida o nosso caráter, é aquele que vai transformar o metal bruto A numa gente, pedra preciosa, né? só complementando, a gente vai ter uma questão que hoje a gente ainda não tem, porque a gente não tem nenhum filho iniciado em orixá ainda. Mas quando a gente tiver, talvez o orixá ele se manifeste ali, no momento que eu estiver cantando para algum, eu não sei. Exato.
Isso pode acontecer, Isso mas pode aí acontecer. vai do sacerdote identificar o que é, né? Para poder tratar da forma correta. Então, eu acredito que vai acontecer, pode acontecer isso, e aí a gente vai estar ali para entender o momento e o que é, né? Pode E é acontecer isso. e não tem o certo e errado, né? Cabe justamente como você está falando, o sacerdote identificar e o momento que o ori daquela pessoa identificou e captou a mensagem de que era necessário uma possessão, seja ela no algum beramar ou seja ela no algum orixá. E não tem problema. Sim, é clara, a As diferença na pessoas incorporação querem julgar a ela possessão é do muito outro. clara, né? Está errado isso. Então, é muito claro, é visível, a gente percebe a diferença na hora. Então, aí vai ser o tratamento que vai dar para aquela determinada situação, né? Exato. E aí tem uma outra pergunta aqui, ó. Por que não se cultua e ou não se fala em Exu na Umbanda? Não entendi. A gente fala A em gente não todo dia. cultua, a gente cultua o Exu Exu, O guardião, a orixá, entidade, os né? guardião, é a guardiães. entidade, os guardiões, a gente cultua e muito ainda os guardiões. São eles que dão toda a sustentação, a sabedoria e o equilíbrio emocional para a gente conseguir seguir o nosso caminho, né? Tá. Mas o Exu Orixá a gente não cultua na Umbanda, a gente cultua no tradicional Yorubá, no nosso assentamento de iniciados, né? A gente faz isso. Vamos lá, tem uma outra pergunta aqui. O Herê, de novo, né? Relacionado ao Herê. O Herê sempre vem trazendo um nome inerente a algum orixá e não tem como tirar essa tradição. Até mesmo na Umbanda, ele sempre vem trazendo um nome referente a orixá. Não há como tirar isso de muitos filhos que vieram de outros cultos. Acredito que talvez do Candomblé, né? Sim. Pode Por ser. exemplo, na nossa casa tem os herês, Rosinha, Aninha, Joãozinho. Então, realmente eu acho que isso está mais ligado no do candomblé mesmo. Na Umbanda, assim, isso nas casas que ia tocar e a gente fazer as macumbas por aí, quando é Umbanda mesmo e as pessoas não são iniciadas nos orixás, no candomblé, eu acho que não tinha muito essa questão de falar do herê ser o orixá, sabe? E Pelo menos a minha aí, eu experiência. acho que se isso acontecer, eu não vou falar para a pessoa que está errado. Porque a entidade que vai se mostrar no momento, né? E Sim, vai fazer o trabalho dela. O trabalho que tem que ser feito. Se o trabalho estiver bem feito, estiver certo, o nome, para mim, ele é o que menos vai importar naquele momento, né? Se o trabalho estiver certo, se a mente do médium estiver certa, tiver com os pensamentos alinhados, com um bom comportamento, com um bom caráter. Então, acredito que é isso, né? é isso. Acho que não temos mais aqui, eu não sei, acho que acho que não esqueci de nenhuma pergunta. Não, Acho que não. Deixa eu ver aqui as se eu. perguntas foram todas para nós, né? Exato, eu falo, é aquela questão assim, sempre a Umbanda vai levar ao culto Para um ainda tradicional, mais, né? né? Sempre vai levar ao culto. E aí acho que o que fica, né, de mensagem para todo mundo que está vendo a gente é que sim, temos duas vertentes, temos duas religiões, vamos dizer assim, e aí a gente tem o Exim, Orixá e Bilé, a gente tem a Umbanda, existe a questão da própria fé, do próprio origem de cada um, e que a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para fazer com que o nosso coletivo tenha uma melhora. Esse é o ponto mais importante, para que a gente tem que evoluir a cada dia, né? É isso. E aí tem uma pergunta aqui, ó, do Vilda. Um beijo para você, prima. A gente se encontrou aí nas encruzilhadas. Eu não sabia que você era da Umbanda. Faz tempo que a gente não se fala, mas é sempre um prazer em saber notícias sua, viu? Na Umbanda, vocês usam brajás de orixás nas giras de trabalho
e qual a diferença com as guias de trabalho? Então, aí eu acho que é o que a gente falou das guias, né? Que nem, por exemplo, eu falei, eu uso meu Ilequei-Fá aqui, e se eu tivesse um brajá de orixá, e se eu fosse devoto desse orixá, eu usaria. Eu acho que eu não vejo problema disso, né? Aham. Que nem a Dani tem um brajá de Yansan que ela ganhou da outra casa, então ela usa, porque não é uma coisa que dá para se desfazer, né? É um Foi uma presente. herança, foi um presente, eu uso. Então, Eu, assim, explicar assim, as guias, em algumas casas, elas têm um fundamento hierárquico. Então, guias de 7 fios são para pessoas X cargos, né? Como na nossa casa não existe cargo, somos todos iguais ali, e só com responsabilidades diferentes, a gente dá liberdade para cada um usar aquilo que esteja dentro do que a gente acredita, né? Do que a gente orienta, mas de uma forma mais livre, de uma forma que a pessoa possa escolher o que ela quer usar, se ela é devota de Oiá, se ela quiser usar um Brajá, só que dentro da Umbanda, né? Então, são ali os fios de contas de Umbanda. E aí, quando a gente traz para o tradicional Yorubá, eles não usam fio nenhum, assim, porque eles não são iniciados, então não usam. E a gente usa também pouco, eu não me importo muito com fio de conta, assim. O que eu uso mesmo é só a minha pulseirinha de pá para me livrar da morte, né? Que eu não tive por nada, que eu até brinco, mas não me importo muito com O o que eu dia, assim. costumo, o que eu costumo dizer muito é essa questão de que o Ilequê, seja ele para iniciados ou não, mas aí não estou falando de Ifá, estou falando de um Ilequê, seja para algum, seja para Oxóssi, enfim, ele sempre vai ser um catalisador energético. Nós, seres humanos, temos a necessidade de ter algo palpável. Não adianta eu falar para o filho que ele precisa cultuar o Batalá toda sexta-feira, ou enfim, uma vez na semana, e aí ele vai falar, mas eu não sou iniciado. Não importa. Se você servir para o orixá uma água no chão, bater a sua cabeça e dizer, ô Batalá, por favor, que todos os dias da minha vida você me apoie, que você me proteja, que você me suporte, não importa. E aí, às vezes, a gente acaba fazendo, mesmo para não iniciados, mas para aqueles que são filhos, a gente acaba sacralizando algum tipo de fio, algum tipo de leque, etc e tal, sim. para quê? Para que ele se sinta protegido, para que ele tenha um catalisador energético, para quando ele vai oferecer uma canjica, por exemplo, ele coloque o fio dele, ele se sinta, ele faça a troca energética necessária com o orixá. Né? Então, não tem essa questão do Ilequê, e aí é bom frisar o quê? Baba King sempre diz uma coisa e eu concordo fielmente, e eu ainda prometi para algumas pessoas que eu vou escrever um texto com Yaí Facheon sobre os cargos. Por quê? Nós brasileiros, nós não estamos acostumados a estar numa casa de culto e ter cargos. Não é que não existam dentro do culto tradicional iorubá. Se a gente for dizer hoje, o culto ele tem cargos sim, mas dentro da nossa casa, da nossa matriz, a gente não tem denominação justamente pelo fato da gente dar autonomia tanto para os nossos filhos e quanto o Baba King para nós, no sentido de dizer o quê? Nós temos que saber conduzir a nossa própria vida. Então, não tem que saber o irmão que sabe fazer mais um banho e eu não sei mais, e o outro No não sabe culto, fazer uma comida, né? a gente vê uma questão de respeito aos mais velhos, né? E é uma questão de cultura que é diferente da nossa. Então, minha visão, tá? Acredito que aqui a gente tenha que impor os cargos da forma como ficou, por conta da falta também desse respeito aos mais velhos que a gente vê no culto tradicional iorubá, que a gente vê na África mesmo. Então, o respeito aos mais velhos é primordial, né? Então, Respeitar e pai e aí mãe, isso já né? está explicado. Respeitar pai e mãe Dentro é de uma casa de axé, primordial. isso já está explicado. Os mais velhos têm que ser respeitados, tanto os mais velhos de idade
quanto os mais velhos de axé, de tempo de casa. Isso é uma questão de bom senso, de respeito. Eu não preciso dizer que, na minha casa, tá? Que ela é Cambone-chefe, para ela ser respeitada. Eu acho que é uma questão de bom senso. É uma questão de. Então, É quando bom eu senso digo todos e iguais, merecimento do é uma próprio coisa ali, né, gente? que. Quando eu digo todos iguais, é porque se eu, na minha casa, na forma de eu enxergar, né? Se eu coloco como a sacerdote e os outros todos abaixo, as pessoas elas não têm uma responsabilidade também. E elas também Sim, têm que ter a sua responsabilidade. Todos sim. nós somos responsáveis pela nossa vida, né? O sacerdote ele está ali para orientar, mas cada um, como a gente falou no começo da live, a gente pode levar o cavalo até o rio, mas a gente não consegue fazer ele beber água. Então, é mais essa questão de todos nós somos responsáveis dentro de uma casa de axé. Cada um dentro do seu talento, da sua afinidade por determinada função, né? Sim. Então, uma coisa também que eu não faço é determinar uma função para uma pessoa que não é aquilo que é a essência dela que ela quer fazer. Então, é muito mais fácil eu aprimorar o talento dela com aquilo que ela gosta de fazer Claro. e usar os dois, né? Por que eu vou pegar um peixe e vou colocar ele para andar? Não dá. E Então, aí é a um gente já, a gente, desenvolvimento, é isso né? mesmo. Tudo é, o desenvolvimento não é só incorporação. Os O filhos, desenvolvimento eles é vão tudo. se especializando. Você vê determinada Sim, característica, um prefere fazer tal coisa, o outro prefere. Um sim, não consegue segurar um frango, o outro não consegue fritar um acarajé, né? E aí sim. vai encontro a pergunta do Cláudio, né? Um beijo, meu irmão. Que quando a casa pratica os dois cultos, como que a gente vai dar, né, o entendimento aos filhos antigos? E aí eu acho que vale ressaltar que os mais velhos, eles estão ali porque eles chegaram antes, mas nem sempre, e aí isso é a minha opinião, tá, gente? É polêmico, mas é assim, nem sempre os mais velhos, eles estão a fim de fazer as mesmas coisas que precisam fazer. Nem sempre aquele ebome, aquele irmão mais velho, ele vai querer lavar o banheiro. E numa casa de orixá, seja o ebome, seja eu como Ialorixá, seja a Eked, seja ou qualquer pessoa que chega ali, ele vai ter, desde ter de lavar o banheiro, mas ele vai poder estar ali junto da Iá, do babá, apoiando na liturgia. Isso vai do merecimento do ori de cada um. E aí cabe ao mais velho ainda mais a responsabilidade de ensinar aqueles que estão chegando antes e dizer, olha, aqui se faz dessa maneira, aqui se faz desse jeito, isso acontece de um jeito assim, esse acontece de um jeito assado. E para quê? Para criar justamente a harmonia dentro de um ebé. E é por Sim, isso que aí a gente acaba não tem, acho que hoje dentro de todas as casas, ou pelo menos na minha, eu tenho a sorte que meu Axogum, né, ou seja, quem é responsável por fazer a oblação, entre outras funções dentro da casa, é meu marido, que é de Ogum. Então, assim, eu tenho essa sorte. Existem outras casas que talvez tem que ter realmente cargo para estabelecer uma dinâmica. E aí vai da casa de cada um. sim. Não, Vai da né? casa de cada um. Vai da Eu casa acho que de é uma cada questão um. de organização e aí a questão do respeito é primordial, né? O É. respeito entre todos, o bom senso é uma questão primordial. Olha, tem uma pergunta do Tomás, nosso tocador, que você conhece bem. Como as Professor, pessoas que. Professor, tem que vir aqui ensinar a gente a tocar esse tambor, viu? Sim. Como tem que vir alguém, Ilê Chefa Coladê, professor Tomás, da aula de Aion, Babá que faz aula com ele, né? E sabe tudo de atabaque, sabe tudo de tambor, é uma sumidade aí a entoar o cântico para o orixá, né? Aí ele me pergunta, como que as pessoas que me procuram lidam com a questão de Omolu no culto feminino? Bom, eu sou muito suspeita para falar, né? E aí eu pauto muito bem
Acho que tem diversos materiais meu falando sobre a questão de Omulu ser feminino dentro da nossa família. Tem a questão do sincretismo, de Omulu no candomblé ser um orixá masculino. E aí, gente, a gente precisa parar um pouco de colocar tudo no mesmo balaio e dizer que Omulu vai me curar. Seja de uma doença psicoemocional, seja de uma doença física, seja de uma morte cíclica, seja de uma morte psicoemocional. Eu acho que aí cabe a nós, iniciados em Omulu, cabe a nós, sacerdotes, enquanto ao culto de orixá, dizer: Omulu, dentro do culto de orixá, tem essa função X. Omulu, dentro da vertente candomblé e da vertente ali umbanda, ela tem uma outra função. E aí eu não posso dizer que eu não aceito se eu vou num xirê de candomblé e eu não vou bater a minha cabeça para aquele Omulu vestido de palha que está ali abençoando e curando a minha doença. A gente não pode ser radical. Essa a minha... Quando as pessoas me chamam para falar sobre orixá Omulu, é isso que eu digo, né? Eu consigo ir num xirê e eu consigo ir ali estar e ver aquela entidade ou ver aquele orixá. Orixá é divindade, orixá é adoração. Tudo aquilo que é passível de adoração é orixá. Então, se aquela manifestação no corpo de um médium, ela está servindo para me limpar das doenças psicoemocionais, ela está me servindo para limpar, seja o meu pensamento, a minha mágoa, seja qualquer coisa do tipo, por que que eu vou ser hipócrita e eu não vou lá e vou dizer: orixá me abençoa? É um orixá, é uma divindade. Não importa, e aí eu acho que a gente se apega muito nessa questão de catalisar o que é masculino, o que é feminino, que a cor é azul, que a cor é vermelha. Dentro da África, se eu falar para todo mundo, orixá Oxum não é só amarelo. Os ilequês de orixá Oxum são vermelhos e azuis. E aí eu sou a louca que estou cultuando Oxum por ter um ilequê azul e, e vermelho? E todo mundo acha que é amarelo? Não. Orixá vai ser pra gente aquilo que a gente quiser. Isso é o mais importante. Orixá vai fazer com a gente. Orixá vai fazer sempre junto com a gente. Ele nunca vai fazer pela gente. E a gente não precisa, né? Quem precisa do orixá somos nós. O orixá não precisa da gente. Né? E aí a entidade, ela não precisa da gente para ela ser entidade da Umbanda. Somos nós que precisamos da entidade todos os dias. Sou eu que acordo ali na dama da noite e eu sei o que ela quer, eu sei o que ela pede, e aí a gente vai trocando. E é isso, espiritualidade é isso, né? É a gente saber conduzir diante de um pensamento, diante de uma conduta, mas sem esquecer aquilo que a gente veio fazer aqui, que é ser pessoas melhores a cada dia. E é para isso que a gente cultua orixá. Sim. Né? Então, essa questão de Omulu é isso, né? Tem uma pergunta aqui. O que vocês acham de vertente de um terreiro de Umbanda com bases sólidas no kardecismo? Bom, a Umbanda, ela é preta. A Umbanda é preta. Ela se manifestou em algum momento dentro do que ela já existia antes, né? De Zélio de Moraes, as macumbas do Rio de Janeiro. E aí a gente tem uma questão aqui que cada um vai fazer do seu formato. A gente, como eu falei, tem várias vertentes de Umbanda. E Umbanda do Kardec, Umbanda branca, Umbanda... Não é a Umbanda que é na minha casa. Eu não posso achar nada, porque eu não estou ali para ver como que é, né? A Umbanda que eu frequentava era a Umbanda Sagrada, quando eu iniciei. Tinham momentos que eram kardecista, porque a mãe da casa tinha influência kardecista, então eu li os livros de mediunismo, de Allan Kardec, tenho um pouco de embasamento sobre isso, mas não é algo que eu utilizo. Eu tenho como conteúdo para a gente fazer uma discussão, né, se necessário. Mas eu não uso, não pratico isso, não uso isso
na minha casa, né? Acho que se estiver fazendo o bem para as pessoas de uma forma sem distorcer o orixá, para mim não tem problema nenhum. Mas a Umbanda na minha casa a minha Umbanda é preta, vamos dizer assim, é a Umbanda africana, não é a Umbanda kardecista, né? Mas É, tudo bem se for kardecista. Não pratico, mas eu não posso, se Deus permitiu, quem sou eu para não permitir alguma coisa dizer que tá errado. Até porque hoje tem, a banda foi constituída assim, né? Ela tem a influência do afro, do índio, do Kardec, então não tem como falar o que tá certo, o que tá errado, né? Realmente é isso. é isso. Qual é a Gente, nossa nós opinião temos. sobre a Umbanda Sagrada? Eu tô olhando Bom, a hora aqui, são 10 horas. E a é gente meio não... polêmico esse assunto. Eu vou Ah, falar, é. eu Olha, vou de falar. novo essa Evelyn, minha mãe. Ah, ela gosta. Sim. Ô, Oriomi, você Bom, a gosta gente de está no tradicional polemizar a Iorubá, live né? das pessoas. E a gente está no tradicional Iorubá e com uma outra Umbanda, então eu acho que já fica um pouco clara a nossa opinião. Fala lá. Olha, e aí eu vou Não, eu falar acho, pra ela assim, assim, olha, ela é filha de orixá, ela faz ebó, ela faz bori, ela se cuida no culto, deixa a Umbanda branca lá de um lado e deixa que a filha Yaki Não, cuida de outro tá lado. bom, tá legal, é isso aí. é, Tô gostando, não, vou vamos falar, sobre. vou responder, sim. Pode responder, Eu, pode eu responder. acho que foi, assim, a gente estava até falando isso na aula ontem. Eu acho que a influência maior da Umbanda Sagrada acho que foi principalmente em São Paulo, né? Até porque estava aqui, né? Nasceu aqui e tudo. Então, acho que o único erro, e aí, foi querer dividir os orixás e dar uma função específica para eles. Isso eu acho ruim, acho que não foi uma coisa boa, né? Eu queria falar que é Oxalá e Oiá, que depois de tanta briga mudou para outro nome. Um é positivo, outro é negativo. Então, eu acho que essa questão do orixá não foi uma coisa boa. Acho que isso distorceu a realidade, né? E vendo o restante, a continuidade, a gente na nossa casa antiga, a gente estudou, pelo menos 10 anos estudando sobre isso, mas entrava em atrito, porque a mãe era feita no candomblé, aí na aula ela falava do Oiá ali de Oxalá, e na hora de cantar, de fazer as macumbas, ela estava falando da Oiá dela, que era Inhaçã. Então, isso acho que não deu muito certo. E esse processo de deixar o negócio muito bonitinho, sabe? Ah, é uma coisa muito meiga, muito Tem que amorosa. ter explicação A para gente tudo. tem que parar de romantizar, né? Isso, Tem que ter romantizar, isso, exatamente. romantizar e assim, tem que ter explicação para tudo, tudo tem que ter Tem, explicação. tem o porquê, Gente, tem isso. espiritualidade tem Um coisas que poder a gente não vai magístico, tem. explicar. Não, gente, é cultural. É Não existe um cultural, é poder intrínseco na magístico pessoa, para né? Não tem tudo. uma... Então, assim, eu tenho que associar, falar que o orixá energiza e o outro absorve. Eu não acredito nisso. Exato. Olha, respeito, assim, profundamente quem acredita e quem segue Ela essa fala, linha, não mas tem ela que não inventar pratica Umbanda roda, branca, tá, gente? Só para deixar bem mas claro aí. não, Ela respeito, fala, mas... respeito. Mas, sinceramente, não é algo que eu, Daniela, acredito. Porque o orixá não tem parzinho, não tem essa questão, né? E a gente vê isso na Umbanda Sagrada. Então, tem Exato. coisas, como o Carlos falou, que eu acho super válido, assim, da questão da roupa branca, que é uma característica da Umbanda. Então, existem algumas, a defumação, então, existem alguns fundamentos que eles foram colocados no papel e a pessoa que fundou isso tudo, né, que foi o Rubens, ele conseguiu abranger um pouco mais e trazer algumas informações. Só que aí eu acho que passou do ponto. Passou do ponto e eu já li bastantes livros dele, Exu Guardião da Meia-Noite, já li vários livros e é bem romantizado, né? Então a gente vê essa questão bem romantizada. Livro é para isso, né? A gente só romantizar para aprender. Como diz nosso sacerdote, vai falar que quem escreve livro de autoajuda tá rico, né? Mas cuidar do paciente, cuidar do doente, aí é outra história, que é o nosso caso, né? Mas cada um segue aquilo que quer e vai ser responsável pelo aquilo que segue.
Isso é importante as Exato. pessoas saberem, né? Porque não adianta falar que não sabe, porque olha o tanto de informação que existe hoje, o tanto de sacerdote que existe hoje. Então, é isso, né? Mas Ó, vou responder ajuda a muita gente, última viu? O Mana pergunta. Sagrada ajuda muita gente, sim. É E isso é que isso que eu eu ia falei. Eu falar. acho que o ponto é isso, que eu não concordo realmente. E sempre deu chute na minha cabeça, porque era isso. A gente estudava uma coisa na aula e na prática era outra. É a questão dos orixás. Que as entidades não mudam muito, né? Vamos Exato. vai falar que o Pena Branca é de Oxalá? Beleza, mas ele é o Pena Branca, ele sabe que ele não é de Oxalá, por mais que a nossa limitação como ser humano precisa disso, né? Exato. E, e Orixá, Exu e Pombogira também, acho que isso aí deu uma Toma, Zé, Esse é só então tópico não para deixa uma ele outra treinar aqui em live. casa, viu? ela não deixa. Não, faz muito barulho, tem que treinar lá no terreiro. Olha, eu vou responder a última pergunta. Aí eu quero que vocês falem depois sobre a casa de novo, onde está, se vocês estão fazendo curso, né? Como é que a gente pode, como que as pessoas, se quiserem procurar e se quiserem depois tirar dúvidas com vocês falem onde vocês estão atuando, o que, que é que vocês estão fazendo, que a gente não pode esquecer que a gente está em tempo de pandemia, e aí o que sobrou agora no momento. Ainda mais com esse monte de Sim. feriado, a gente está fazendo, né? Vocês devem estar fazendo cursos que eu já vejo, vocês estão fazendo aulas online, e aí depois eu quero que vocês falem. Eu vou responder a última pergunta Vou falar essa última. de uma outra Falei. pessoa. A live está cheia de pessoas queridas, a gente tem essa benéfica aí de orixá, pelo menos, para, né, para alimentar. Se Ifá seria conhecimento sobre a palavra de Eledumare, podemos perceber Ifá também num jogo de cartas ou até mesmo numa mensagem de incorporação? E aí eu vou falar da minha parte aqui do culto. Importante. Quando o consulente ele senta na mesa de jogo, tá? Não é um ato adivinhatório. É um ato divinatório. É um ato onde o sacerdote ele se prepara, seja teórico, seja prático, ele se prepara através de estudos, ele se prepara através de iniciações, ele se prepara através de rituais. Não tem adivinhação. O meu oráculo, o meu Eridilogum de 16 búzios não vai interpretar se você precisa fazer uma oferenda para a sua pombagira, ou para o seu Exu, ou para o seu caboclo. Isso é importante e isso deve ficar claro. Não Pra sente na gente mesa também, de tá? jogo achando que nós vamos definhar, nós vamos abrir, vai vir uma nuvem do lado Orum e que vai dizer sobre revelações mágicas da sua vida. Não. O jogo de búzios serve para decifrar, para decodificar aquele seu ciclo de vida, aquele seu momento de vida, quais são as energias que estão atrapalhando, quais são as energias que você deve manter para cultuar e o que você deve fazer para continuar magnetizando a sua sorte e tirar aquilo que está negativo através de bori, através de ebó, através de oferenda. Porém, é óbvio que se o sacerdote passa por determinados rituais, e aí tem uma soma de sacerdotes com iniciações, de sacerdotes potencializados de Axé Aori, que são instruídos, que são orientados, que continuam fazendo seus estudos, que se reciclam, que estão ali, e aí eles têm uma bagagem, seja na Umbanda, seja ou em alguma outra vertente, nós conseguimos interpretar aquilo que o Ori do consulente está falando para o jogo de búzios, e ele sai o quê? Através do meu ofó, através da minha fala. Então é importante dizer isso, que nós sacerdotes não adivinhamos a vida de seu ninguém. Não adianta vocês sentarem atrás de um oráculo achando que todas as questões que nós vamos alisar aquilo que você quer ouvir.
Pelo contrário, nós temos o papel de apontar onde está a dor. Nós temos o papel de dizer onde está errado. Nós temos o papel de dizer o que você está fazendo. Mas a gente não pode esquecer. Nós falamos, nós colocamos isso ali em frente, né, em frente do consulente, mas cabe a cada um de vocês decidir o que fazer com aquela resposta. E aí vocês podem ir para o caminho A ou vocês podem ir para o caminho B. Porque existe o livre-arbítrio. Ninguém vai sair da mesa de jogo obrigado a fazer nenhum ebó, nenhum bori, nenhuma iniciação. Ninguém vai morrer porque o orixá está pedindo uma iniciação. Ninguém vai morrer. O orixá não é punitivo. E aí, eu não sei porque eu não jogo cartas. E aí eu vou deixar essa resposta para vocês. Mas a experiência que eu tenho é que muitas das vezes que antes de consultar o jogo de búzios e a mesma pessoa passou por uma consulta na Umbanda, muitas das vezes as respostas que aquela pessoa precisava ouvir, aquela entidade já disse, e aí a entidade fala, vai procurar o meu cavalo e vai ver no jogo de búzios. E aí quando você abro o jogo de búzios, as respostas estão todas ali. E eu vou falar uma coisa, gente. O consulente não pode mentir. Nós temos a capacidade de saber a verdade. Porque nós somos treinados para que o IFA nos fale aquilo que está acontecendo com o ori de cada um de vocês. Então, isso é muito importante no sentido de que, às vezes, a gente não fala nem algo que não está acontecendo, porque o próprio consulente, ele tem... Todo mundo no fundo, sabe o que faz de errado. Esse é o maior ponto. Todo mundo sabe o que precisa. A gente se auto-sabota, né? A gente se auto-sabota, exatamente. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho do jogo de cartas, né? Então, eu dou curso eu dou curso de baralho cigano, especificamente, né? Porque existem também diversos tipos de cartas. Tem carta de orixá, tem carta de tarô, tem vários tipos. Dou curso de baralho cigano. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente sabe que a palavra divina é de Ifá, né? É de Eledumare. Ifá é a palavra divina, é a palavra de Eledumare. Mas são coisas diferentes. Eu não posso dizer que no jogo de cartas é a palavra de Eledumare, é Ifá. Não é Ifá. São cultos diferentes, são tradições diferentes. Os ciganos é uma etnia, né? Ele é um povo também. A gente precisa respeitar também a cultura desse povo e não misturar. Então, eu respeito, e quando eu ensino as cartas, eu também tenho curso de búzios, faço jogo de búzios. Ele faz mais do que eu, até para a gente criar um pouco de divisão, né? Então, ele fica com os jogos e eu fico com as cartas. E o jogo de búzios, quando são completamente diferentes, são objetivos diferentes. Sim. Eu jogo búzios para uma coisa, eu jogo cartas para outra coisa. Então, são coisas distintas, completamente diferentes. Agora, a pessoa vai e joga a carta e aparece alguns detalhes no jogo de búzios, aparece sim as orientações. Se a pessoa está com problema de saúde, nas cartas aparece problema de saúde, né? Mas a carta não aparece, por exemplo, aonde é o problema de saúde. Eu tenho que ir perguntando. No jogo de búzios, a gente fazendo uma jogada, a gente sabe onde é o problema, né? Então, a gente sabe se é um problema hormonal, a gente sabe se é um problema ligado à ancestralidade, a gente sabe se é um problema ginecológico, se é um problema no sangue, aonde é o problema exatamente. Então, os búzios, e aí tem o tratamento para isso. Então, a gente tem um ebó determinado para isso. O que não tem nas cartas, a carta é um jogo de leitura de futuro. Então, principalmente para aquela pessoa que quer saber de amor, aquela pessoa que quer saber de trabalho, o que vai acontecer. Então, é uma leitura de futuro. Mas o búzios é muito mais do que isso, do que a leitura de... Não é um melhor do que o outro, são coisas completamente diferentes. São duas coisas Tem mulheres que passam e querem saber, eu quero saber de um amor, se eu vou ter, você consegue perguntar para os ciganos? Pergunta, eles vão responder.
sem a corrente cigana, vai responder. O Búzios é para outra coisa, é para um tratamento completamente diferente. A carta não tem tratamento espiritual. A carta é leitura de futuro, não tem um tratamento para aquilo, né? Aí, de novo, fogo no parquinho, né? Eu falo que vou para a última pergunta, mas se vocês não responderem essa pergunta dessa EBE aí, você tá vendo a EBE, né? Alguém de vocês... Eu tô com meu colar de EBE hoje. Mussou. Tem que ter tolerância. Vamos lá. Alguém de vocês lê tarô de Marcele? Não, eu não leio. Também não sei o que é. O meu é cartas, baralho cigano Lenormand. Não leio tarô de Barcelo. Tá. Pode jogar búzios a qualquer momento ou tem algum período certo? Bom, depende. Se você for realmente, você nasceu na África e você é um africano, do dia que você nasceu, seja no terceiro dia, seja no sétimo dia, seja no nono dia, cada dia do seu nascimento você vai ter um ritual que você vai passar para que esse conjunto de sacerdotes faça uma leitura da sua vida, para que você veja qual é o momento que você está em ire, que é em sorte, para o momento que você está em negativo e o que você precisa fazer e assim por diante. Nós aqui, aí eu vou trazer para a nossa realidade Brasil. E eu vou jogar uma vez por ano. Ok. Tudo depende da sua dinâmica de origem. Tudo vai depender de como está sendo conduzida a sua vida. Tem aquele devoto que gosta de fazer uma vez por mês um jogo de búzios para ver se ele continua ali magnetizado, se ele pode antecipar mortes prematuras e fazer algum tipo de ebó, algum tipo de oferenda. A gente não pode esquecer que a gente tem 3 tipos de ebó: preventivo, curativo e atrativo. Então, cada um deles vai trabalhar aquilo que você está precisando naquele determinado momento. Então, depende muito. Tem gente que consulta o oráculo mensalmente, tem super importante jogar das mudanças de ciclo, o meu homômata lá. Vai mudar de casa, vai fazer uma cirurgia, eu vou fazer uma viagem, eu vou mudar de trabalho, eu perdi meu emprego, alguém morreu na minha família. Tudo isso é importante para que a gente paute no jogo e avalie através do oráculo o que está acontecendo. É isso. Tá Beijo para minha filha, foi ela que fez a pergunta, Amandinha. Ótima pergunta. E, bom, eu vou agradecer. Já passou que já são 10h20 quase. Nós estamos aqui quase há 2 horas. Viva o Instagram, viva os corações que vocês mandaram pra gente. A gente está muito feliz. Eu quero agradecer ao meu Ilha-Chefe Facoladê. Quero agradecer a vocês, né? Caboclo 7 Flechas. Quero agradecer ao Templo de Oiá, Cabeça Oiá. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente durante essas 2 horas praticamente. E aí, se vocês quiserem, se vocês tiverem mais dúvidas, pode mandar tanto para mim como pode mandar para eles também. A gente posta de novo o arroba do templo deles para vocês curtirem. Quem precisar de apoio em São Paulo, quem tiver que fazer curso de tarô, quem tiver que fazer curso, né? Outros cursos, e aí a gente promete, aí fica aqui a minha promessa no sentido de que a gente faz mais lives, a gente coloca outros temas, a gente pode fazer algo só de folha, que de repente, como vocês tratam as folhas na Umbanda e a gente trata as folhas no culto, né? Material tem bastante, e aí cabe a sugestão de cada um de vocês. A live vai ficar gravada, eu vou deixar gravado para quem quiser compartilhar, para quem quiser marcar, para quem quiser ouvir de novo. Acho que aqui está cheio de ensinamento para todas as vertentes, seja para quem cultua Umbanda, para quem está no culto. E aí eu quero só frisar que é importante dizer, uma coisa não exclui a outra. A gente está aqui para somar. A gente não está aqui para dividir. E você perguntou, Iá, sobre a nossa casa, né? Como que a gente está funcionando.
Então, a gente tá abrindo às sextas-feiras, quando podia abrir, né? Agora está fechado só aos médios. Quando tem gira, às sextas-feiras, às 7h30, começa a gira de Umbanda. E os trabalhos com jogo de búzios, com hora marcada com a gente, ou para jogar tarô também, baralho cigano. E os cursos, Online. a gente dá um curso online, o baralho cigano e o atendimento de jogo a gente faz online ou presencial, Tá. tá? Individual. E os cursos, a gente dá um curso que é fechado para casa, um curso às quartas-feiras, para quem é da casa, né? Para quem tiver interesse, a gente vai abrir uma nova turma agora no final de maio, e aí o curso tem mais ou menos uma duração de 4, 5 meses. A gente fala sobre a origem da Umbanda, explana um pouquinho sobre a origem das religiões afro-brasileiras e também sobre as entidades de Umbanda. Tá. E a nossa casa é isso. É isso. Foi maravilhoso. Obrigada, meus queridos. Foi muito bom. Eu que agradeço. Boa troca. E a gente vai... Bom, a gente se fala sempre, né? A gente vai trocando ideias novas. Quem quiser aí agregar. Para quem meu e Lea Chefa Coladê, todas as segundas-feiras a gente se comprometeu a fazer um bate-pronto de dúvidas. A gente está tirando dúvidas, a gente está fazendo aulas durante a pandemia, mas isso é exclusivo aos filhos também da casa. Continua a agenda aberta para jogo de búzios, né? Algumas coisas eu estou fazendo presencial, outras coisas eu estou fazendo online. Aí cada caso é um caso, cada necessidade é uma necessidade, mas o que fica para mim é a mensagem seguinte: a gente precisa se cuidar, a gente precisa cuidar um dos outros, e a gente também não pode esquecer de que tem um sagrado, e não é por causa da pandemia, existem outras formas de cultuar e estar com o nosso sagrado. Não é porque um terreiro, um templo, uma casa de axé ela está fechada no momento que a gente não possa cultuar, fazer o nosso culto diário ao Ori. Não esqueçam de louvar o Ori de vocês todos os dias, da hora que acordam, da hora que vai dormir, que Orixá é isso, né? Orixá é vivência, Orixá nos dá sustentação, Orixá nos dá apoio, Orixá está com a gente 24 horas, tá bom? E eu vou deixar gravado para vocês compartilharem. Meus queridos, meu Mojubá, meu muito, muito, muito obrigada. Tá bom? Até mais. Muito obrigada Beijo a a todo todos. mundo Tchau, que gente. participou. Tchau, tchau. Tchau. Axé.